Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar o trecho do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito levou Jesus para o deserto, para que Satanás o tentasse. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a palavra do Santo Evangelho de hoje. Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando, orando. É este tempo também que nós estamos passando, o tempo quaresmal, onde a igreja nos convida a gente olhar para dentro de nós mesmos e enxergarmos qual é a missão que Deus tem para cada um de nós. O que nós devemos fazer para nos aproximar de Deus? É o tempo de reflexão, de oração, o tempo de olharmos para dentro de nós, ver esse deserto que está dentro de nós e deixar ele preencher com a graça e o amor e a misericórdia de Deus. Jesus, no final dos 40 dias, ele foi tentado, ele teve fome. Jesus começou a se enfraquecer, E quando estamos fracos, aí que o inimigo ele vem, tentar agarrar, não é? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus foi fiel. Satanás, ele conhece a palavra de Deus, mas ele quis pegar Jesus e oferecer para ele algo que ele não pode dar. Jesus, ele é Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele cumpriu a sua missão e foi obediente a Deus até o fim e é obediente até hoje. Jesus não estava só, ele estava com o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós também carregamos este Espírito dentro de nós. Nós recebemos ele através do batismo. E assim como Jesus não cedeu às investidas do maligno, nós também somos convidados a deixar estas falsas promessas do inimigo de lado e vivermos as realidades que o próprio Deus quer que cada um de nós viva. Meus irmãos e minhas irmãs, a escolha é nossa. O inimigo ofereceu para Jesus várias coisas. Mandou que ele ordenasse que aquela pedra se transforme em pão para que ele se alimentasse. Jesus poderia? Poderia. Jesus, ele é Deus. Mas ele não quis fazer aquilo. Ele não quis ouvir o que o inimigo estava incentivando ele a fazer. Jesus, ele ouviu o que Deus queria que ele fizesse
só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o inimigo levou Jesus à cidade santa, numa parte alta do templo, e disse: se és filho de Deus, pula daqui, lança-te daqui, e Deus vai mandar os seus anjos para segurar a tua mão e não vai deixar você tropeçar em nenhuma pedra. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo como Jesus, ele conhece a palavra e ele é o autor da própria palavra? Não tem vez nem voz o inimigo diante de Deus. Depois o inimigo levou Jesus para uma parte mais alta, no alto monte. Apresentou para ele os reinos do mundo, com suas riquezas, com seu poderio, e falou: se você dobrar os seus joelhos e me adorar, eu te darei tudo isso. E Jesus repreendeu mais uma vez: vai-te embora, Satanás, está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus repreendeu o inimigo e mandou que ele fosse embora. Será que nós também estamos repreendendo ao inimigo, mandando que ele fique longe da nossa vida, para que a gente viva os preceitos e a vontade de Deus? Ou será que a gente está querendo receber tudo que o inimigo vem nos oferecendo, que são as alegrias mundanas, as alegrias passageiras? Jesus tem o melhor para cada um de nós. Deus reservou algo maravilhoso para nós, mas a gente tem que lutar para conquistar. E para conquistar, a gente tem que deixar o velho de lado para viver o novo em Jesus Cristo. Este tempo de Quaresma é o tempo de jejum, de oração, de penitência, de praticar a boa obra, praticar a caridade. Tudo para glorificar a Deus, né? Então eu convido a você, glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Peço a você, deixe seu joinha, deixe seu like. Não é para mim, é para Jesus. Compartilha também este vídeo para seus amigos, familiares, grupos de oração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação. Desde já te agradeço. Que desça sobre cada um de nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.